Vamos começar com os bens imóveis. Os bens imóveis também são chamados de bem de raiz. Então, se perguntarem para vocês o que é bem de raiz, são os bens imóveis. Os imóveis se classificam da seguinte forma. Primeiro, imóveis por natureza. Segundo, imóveis por acessão física. Terceiro, imóveis por força de lei. Então, temos essa classificação. Imóveis por natureza, imóveis por acessão física e imóveis por força de lei. O Código Civil de 1916, que é o Código Civil anterior, tinha uma quarta categoria de bens imóveis, que era chamado de bens imóveis por acessão intelectual. O que era isso? Bens imóveis por acessão intelectual. Eram aquelas coisas móveis que a lei considerava imóveis, quando elas estavam a serviço de um bem imóvel. Então, as coisas que estavam a serviço de um bem imóvel, para facilitar a sua exploração, ou para lhe conferir uma melhoria, uma comodidade ou um embelezamento, eram considerados imóveis. Então, aqueles bens móveis que estavam a serviço do imóvel, para facilitar a exploração do imóvel, ou então a melhoria do imóvel, ou então o aformoseamento, o embelezamento do imóvel. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, as máquinas agrícolas utilizadas na fazenda estavam lá a serviço da fazenda. No código anterior eram considerados bens imóveis. Outro exemplo, o quadro pendurado na parede de uma casa está lá para embelezar a casa. No código anterior eram considerados bens imóveis. Os móveis de uma casa está lá para melhorar o uso da casa. No código anterior eram considerados bens imóveis. Então, eram os imóveis por acessão intelectual. Aqueles bens que estavam a serviço do imóvel, do imóvel na sua exploração industrial, agrícola, ou para fins de comodidade ou aformoseamento. E no Código Atual? O Código Atual não fala mais desses imóveis por acessão intelectual. Não obstante, Maria Helena Diniz entende que ainda subsiste essa classificação. Segundo a ilustre jurista, ainda existem os imóveis por acessão intelectual. De modo que a máquina agrícola é um bem imóvel. A máquina agrícola que está lá a serviço da fazenda é um bem imóvel. Mas a posição dominante é que não existe mais essa classificação. Pelo contrário, o Código Civil chama esses bens de pertenças. Não classifica mais como imóveis, classifica como pertenças. E as pertenças são bens acessórios que não seguem a sorte do bem principal. E, em regra, o acessório segue o principal, que é o princípio da gravitação jurídica. Pertenças, que no código anterior eram chamados de imóveis por acessão intelectual, no código atual são pertenças. Essas pertenças são bens acessórios, não são bens imóveis, são bens acessórios que não seguem mais o principal. Assim, por exemplo, se é feita uma hipoteca sobre uma fazenda, no código anterior abrangia a fazenda e todos esses imóveis por acessão intelectual, as máquinas agrícolas, tratores, tudo isso abrangia também na hipoteca. No código atual classificam-se como pertenças, de modo que não seguem o principal. De modo que a hipoteca vai abranger só a fazenda, não vai abranger a máquina agrícola, o trator e outras coisas móveis, na verdade.